Imagine a cena. Ele tinha mais de 40 anos. Ele nunca andou. Era paralítico. Desde que ele começou a tomar uma idade um pouco mais jovem, pessoas o levavam até a porta do templo. Porque lá, movidos por um sentimento de piedade, movidos por um sentimento de que Deus abençoaria aquele que desse esmola ao necessitado, aquele homem ia alimentando a sua vida. Muitos e muitos anos, talvez mais de 20 anos, sentado na mesma porta, carregado pelas pessoas, na expectativa de que alguém lhe desse uma moedinha. E como acontece hoje em dia, toda vez que alguém pede uma moedinha a você, não é sempre que você dá, não é sempre que eu dou. Eu imagino que aquele homem, ele já tinha aprendido a lidar com a frustração. Ele pedia, não, toma, não, toma, não, toma. E ele ia vivendo a vida dele nessa cantiga entre não e o tilintar da moeda. Não e a moedinha que cai. E a vida dele ia sendo levada dessa maneira. Eu imagino que esse homem chegava à sua casa no final do dia com um sentimento de inutilidade. Para que eu sirvo? Os olhares de desprezo, a dependência de alguém colocar a moeda, os recursos que eram poucos para fazer coisas que outros faziam, e para ele era só tentar comer para viver. 40 anos, mais de 40 anos de idade. Talvez a expectativa dele fosse: o tempo está passando, um dia eu morro, tudo isso acaba. Naquele dia, era comum. Ele foi levado pelos amigos. Ele foi colocado na porta formosa do templo. E vinham dois homens, que tinham nome, Pedro e João. E aquele homem, ele pede uma moeda para Pedro e João. Se Pedro diz sim, tudo bem. Se Pedro diz não, vida que segue. Se Pedro nem olhasse para eles, ele estava acostumado. Se Pedro fizesse um muxoxo, uma cara feia, ele estava acostumado com isso. A alma dele estava ferida, marcada, calejada de desprezo. Mas naquele dia, quando ele pede uma moeda para Pedro e João, Pedro para e diz o seguinte: não tenho ouro nem prata. E eu imagino que ele pensou: grande novidade. Quantos nem justificaram? Ele pelo menos está justificando: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, o que eu tenho, o que está em mim, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão direita dele, pegou o homem, os pés e os artelhos do homem se firmaram, e o homem de um salto ficou em pé. E quando o homem percebeu que ele estava em pé, ele começou a pular, e ele começou a louvar a Deus, ele começou a engrandecer a Deus, e ele ficou andando, e saltando, e pulando, e louvando, e para onde Pedro ia, para onde João ia, ele ia atrás, ele ia louvando, e a multidão ele era conhecido. Ele era figura carimbada naquela cidade, todo mundo conhecia ele. E quando o pessoal vê ele pulando, saltando, louvando a Deus, todo mundo viu, mas não é ele? Não é aquele cara? É ele. E aí foi juntando uma multidão, em torno de Pedro, em torno de João. E duas perguntas, eu imagino, estavam na cabeça daquele povo. Qual é o poder que esses caras têm? E qual é a fórmula mágica para fazer acontecer? Então eles começaram o burburinho. Viu? Quem são esses caras?
qual é o poder deles, de onde vem esse poder, né? Será que eles têm uma palavra mágica, né? Será que esse em nome de Jesus Nazareno é uma palavra mágica? E aí Pedro, ele vai explicar. E a explicação de Pedro está em Atos capítulo 3. E eu te convido a acompanhar, porque do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 10 é a história que eu contei. A história do coxo da Porta Formosa. E eu vou ler a partir do versículo 11, que é o discurso de Pedro no templo. Olhos nas Escrituras, e eu vou ler. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os vossos olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro exalta o nome. O nome. Por isso que eu dei a essa mensagem o título de O Nome que é sobre todos os nomes. Há nomes que você admira. O nome de Jesus é sobre. Há nomes que você teme. O nome de Jesus é sobre. O nome que é sobre todos os nomes. Quando aquelas pessoas se juntaram a Pedro e João, querendo saber como é que eles tinham feito aquilo, algumas verdades ficam claras para nós. Primeiro, não é uma questão de simplesmente seguir o exemplo de Jesus. Pedro e João não seguiram o exemplo de Jesus. Há aqueles que pensam que Jesus deixou um exemplo e cabe nós imitar a Jesus. Se fosse uma questão de seguir o exemplo, o poder estaria em nós. Seria só uma questão de acessar. O poder está em você. Acesse esse poder. Aliás, é uma tônica muito presente na chamada nova era. Há um Deus em você. E você só precisa acessá-lo. Então, esse era o pensamento. É como se fosse assim. Fulano fez um tratamento de saúde, foi bom para ele, eu vou imitar o tratamento e vai ser bom para mim. Não é o que acontece aqui. Não é uma questão de simplesmente seguir o exemplo. Mateus 17 conta naquele momento da transfiguração. Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficam ao pé do monte. Quando, depois da transfiguração, Jesus desce o monte, o pai vem para ele e fala assim: olha, liberta meu filho. Meu filho, desde criança, é jogado no chão, é tomado por demônios. Liberta meu filho. Eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam. Eu pedi aos seus discípulos e eles não tiveram o poder. Não puderam.
Os discípulos estavam seguindo o exemplo de Jesus. Eles tinham andado com Jesus. Eu imagino que eles usaram o mesmo protocolo que Jesus usou, mas não deu resultado. Porque não é uma questão meramente de seguir exemplo. Também não é uma questão de usar uma fórmula mágica. Há aqueles que pensam que o poder está no nome. Usando-o adequadamente, o resultado aparece. É quase como um abacadabra. Abracadabra. Abracadabra, né? Trava-língua. O abracadabra, que é aquela palavra cabalística, que há uma investigação filológica de que venha do aramaico, que significa avraquedabra, que é eu crio ao falar. Então, na mente das pessoas, ao falar, eu trago a existência. Avraquedabra, do aramaico. Ainda a gente tem o abracadabra, ou então o abre-te sésamo, né? Do Alibabá e os 40 ladrões, aonde com abre-te sésamo abria lá a caverna, aonde eles podiam esconder o tesouro, ou eles podiam se esconder dos outros. Alguns acham que o nome de Jesus é um abracadabra, é um abre-te sésamo, é uma fórmula mágica. Em nome de Jesus está tudo resolvido. Se fosse uma questão de fórmula, o poder não estaria em nós, o poder estaria na palavra. A fórmula seria o foco. Quem tem Alexa em casa? Tem Alexa? Qual é a fórmula para acessar? Alexa. Se você falar, Jonatas, Sara, Isa, pode falar o que quiser, ela só liga quando você fala Alexa. Então tem gente que acha que o nome de Jesus é assim, usou o nome de Jesus, aí pode perguntar o que você quiser, pode pedir o que você quiser, ele vai estar lá, ele vai responder, vai dizer o que você quiser. Né, Arthur? Vai até fazer bagunça com a Alexa, né, Arthur? É. O Arthur, quando ele pega a Alexa ligada, ele inventando cada coisa que dá até medo. Mas em Atos 19, fala de Paulo, ele fazendo um trabalho, agora Éfeso, acho que era Éfeso. E eles estavam ali fazendo um trabalho de exorcismo, expulsando demônios. Havia 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Quando os 7 filhos de Seva viram Paulo, Silas, a equipe ministerial de Paulo, fazendo aquele exorcismo, eles começaram também a usar a mesma fórmula. Então chegava no endemoniado, em nome de Jesus, sai dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. E aí o que aconteceu? Atos 19, isso. Aconteceu que os demônios falaram assim, ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem vocês são? E os endemoniados se levantaram contra os 7 filhos de Seva e deram uma surra nos camaradas na frente de todo mundo. Usaram o nome, mas o nome não é uma fórmula mágica. O nome é a manifestação e o reconhecimento da autoridade. Pedro fala para aquelas pessoas, o poder não está em mim, o poder não está no nome citado por mim, mas o poder reside na pessoa que este nome representa. O nome é a representação da autoridade por trás do nome. Lembra daquela passagem de Mateus 8, do centurião, que tem um servo doente, e ele manda chamar Jesus para curar o seu servo? E o homem fala assim, olha, não venha à minha casa, não sou digno que você venha à minha casa. Eu não preciso que você venha, fale. Porque eu sou homem de autoridade e eu estou acostumado a dizer vai, e ele vai. A dizer outro, vem, e ele vem. Então fale, e com a tua palavra exerça a autoridade. Aquele centurião, um homem comandava 100 soldados romanos, a guarnição ali, da onde Jesus estava, aquele homem sabia que não era um nome, ponto, mas era uma autoridade por trás do nome, em nome de
Jesus. Observe as respostas de Pedro. Atos 3,12. Atos 3,12, Pedro fala assim, ó. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Paulo diz, não é pelo nosso poder. E a palavra que Pedro usa aqui é dinamis. É de onde vem a nossa palavra dínamo, dinâmico, dinamite. Dinamis é o poder inerente. Dinamis não é o poder da autoridade, é o poder da pessoa. Pedro fala, não é pelo nosso dinamis, não é pelo poder inerente em nós, e nem tampouco é pela piedade. Não é porque a gente tem uma relação com o espiritual misteriosa, uma relação, nós somos iniciados, nós temos a chave, nós temos um acesso, não é por nosso poder e nem pela nossa piedade que nós fizemos isso. Dinamis era a força de Golias. Davi não tinha dinamis, Davi tinha exousia, Davi tinha autoridade. Golias fala para Davi, ó, você vem a mim com espada e pau, eu vou matar você, vou dar tua carne para os cachorros comerem. E Golias tinha poder para isso? Tinha. Era guerreiro velho, experimentado, grandão, ele tinha poder, ele tinha dinamis nele, mas ele não tinha autoridade. E aí Davi fala, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você insulta. E aí a exousia de Davi matou a dinamis que havia em Golias. O Pedro fala, não é algo que está em nós, não é por nós, né? Em Atos 3,16, continuando, Pedro fala assim, ó, pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Olha, a fé que vem por meio. Ele não está dizendo a fé que tem em Jesus. A fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que é a fé que vem por meio de Jesus? A pessoa de Jesus era digna de confiança. Então, a pessoa de Jesus suscitou fé. O camarada estava num prédio pegando fogo, ele estava no telhado do prédio, não sei se é assim que chama, lá em cima. Para baixo fogo, ali abismo, está lascado. No prédio ao lado, surge um equilibrista, ele lança um cabo, o cabo é amarrado, e este equilibrista atravessa o cabo, e aí fala para o cara, sobe nas minhas costas, que eu salvo você. A presença daquele equilibrista poderia suscitar fé naquele homem. Por conhecer o homem e a competência do homem, aquele homem podia confiar. A fé que veio por meio do homem. E aí o camarada sobe nas costas do equilibrista. E o equilibrista atravessa, salvando do incêndio. Entendeu o que é fé? Fé não é o cara ficar de cima do telhado dizendo, eu acredito que esse cara consegue atravessar, nossa, ele é bom. Não, eu acredito. Esse acreditar, ele ia morrer queimado do mesmo jeito. Ele só poderia ser livre daquele fogo se ele confiasse, se ele se lançasse nas costas do homem, agarrasse nas costas dele e deixasse ele ir naquele vazio, se controlando naquela vara, pisando naquele cabo, até chegar do outro lado. Isso é a fé que vem pelo nome. Quando Jesus se manifesta, ou você crê, ou você queima no inferno. Ou você crê, ou você queima.
Atos 4, eu estou lendo Atos 3, Atos 4, tem depois que Pedro prega, pessoas se convertem, coisa e tal, as autoridades religiosas se indignam com Pedro e mandam prender a Pedro. E aí Pedro ele dá uma defesa. Ele dá uma defesa. Atos 4, 7 a 12. Atos 4, 7 a 12. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este, Jesus, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz que o Jesus ressuscitado, morto pelos homens, ressuscitados pelo Pai, manifesta autoridade sobre a vida. O Jesus rejeitado é a pedra angular, a pedra escolhida por Deus para edificação, e que a autoridade para curar, manifesta na cura daquele homem, é a autoridade para salvar você. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa salvar você. Não existe o nome da religião, o nome do batismo, da oferta, o nome das boas obras, o nome do autoaperfeiçoamento. Não há nome debaixo do céu que importa que você seja salvo. Por isso, nós somos Pedro e João na geração atual. Nós somos essa boca da autoridade. O que é boca da autoridade? Quando Tony exercia a sua função, não estava aposentado, né, Tony? Chegava lá, pegava o cara e dizia assim: esteja preso. Era a boca do Tony? Não, era a boca da autoridade que estava por trás, que dava a ele quando dizer. Assim como um patrão chega e fala assim: você está contratado, ou você está demitido, ou você está livre. É a boca de autoridade. Nós somos essa boca de autoridade. Nós não somos a autoridade. Nós não temos o poder em nós. Nós não temos uma fórmula mágica em nós. Mas nós representamos na terra um rei. E este rei é a pessoa de Jesus. Então, sendo a boca da autoridade de Deus, nos cabe alguma coisa. Primeiro, nascer de Cristo. Em Atos 2:38, Pedro fala que é preciso arrepender-se e ser batizado para perdão dos pecados. O batismo é esse sinal do novo nascimento. Quem não nasceu de Cristo, pode fazer que nem os 7 filhos de Seva, pode usar o nome de Cristo, mas vai apanhar. É preciso nascer de Cristo. É preciso, além de nascer de Cristo, é preciso permanecer em Cristo. Jesus, quando ele fala isso, ele fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os galhos. O galho que permanece na videira recebe a seiva, dá fruto. Aquele galho que não dá fruto, corta. Aquele que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Permaneçam em mim. E o permanecer em Cristo é uma questão de confiança. Essa palavra permanecer, domingo passado, eu citei ela quando falei de Atos 2:42, e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O permanecer, ele implica numa força contrária, e, portanto, num esforço. Há uma força contrária, e você precisa fazer um esforço para permanecer em Cristo. Você está constantemente sentindo a força da sua velha natureza
e você decidindo, se convertendo a cada dia. Jesus falou: tome dia a dia a sua cruz e siga-me. A nossa conversão, ela em certo sentido, ela é diária, porque diariamente nós sentimos a força do velho homem que nos puxa, e nós dizemos: eu permaneço em Cristo, eu vou ficar em Cristo, eu vou confiar em Cristo, eu vou me manter em Cristo. É preciso também obedecer a Cristo, porque quem não se sujeita à autoridade de Cristo, não pode exercer autoridade em nome de Cristo. E aí está um problema muito sério da geração cristã do nosso tempo, em que, como as pessoas só veem Cristo como o abençoador, elas não têm compromisso de obedecer a Cristo. Elas têm compromisso de fazer a vida e pedir que Cristo resolva a sua vida. Quem não se sujeita à autoridade de Cristo, não pode exercer autoridade em nome de Cristo. Mas é preciso também ousar em Cristo, ousar por Cristo. Eu fico imaginando, quer dizer, sei lá, eu acho que a minha imaginação é mais do Paulo do que, mas se fosse eu, acho que falei, e se eu falar alguma coisa e não acontecer nada? A cara de bobo que eu vou ficar. Se eu pensar assim, eu estarei pensando em quem? Em Cristo? No nome de Cristo? Em quem? No meu nome. O meu nome vai ser envergonhado, porque as pessoas vão rir de mim. Veja, não é Cristo que está em jogo. O que está em jogo é o meu nome. Então é preciso ousar por Cristo, dar a cara a tapa. Dar a cara a tapa. Fazer aquilo que você sabe que você não poderia fazer por si mesmo, mas por confiar em Cristo, você faz. É preciso, por fim, sofrer por Cristo. Paulo fala que a gente é glorificado com Cristo, mas ele fala que antes de sermos glorificados com Cristo, a gente sofre com Cristo. E aí a gente não quer sofrer. Quando a jurupoca pia, quando o bicho pega, a gente, meu Deus do céu, resolve. Aceitar a dor que o aperfeiçoamento traz em nós. Toda vez que Deus estiver trabalhando na sua vida, e você tiver que ouvir alguma coisa que você não gosta, vai doer em você. Vai doer. Mas este doer é o trabalho de Deus para o teu aperfeiçoamento. Não só quando alguém tem que fazer alguma coisa, mas quando você está certo. E a pessoa, ela, por perseguir a justiça, ela é contra você. É preciso sofrer por Cristo. Irmãos, não há autoridade superior operando na face da terra, senão a autoridade de Cristo. E nós somos agentes dessa autoridade. Agentes não quer dizer que nós somos manipuladores dessa autoridade. Nós não somos detentores dessa autoridade. E o que a gente vê hoje em dia é pessoas no círculo evangélico, algumas se considerando manipuladoras. Eu farei dia tal e farei hora tal, venha que eu farei. Ou então, pessoas que se consideram detentoras, sou eu, se não for eu, não vai acontecer nada. Não, não é nesse sentido. Nós somos agentes dessa autoridade, porque isso é o reino de Deus em operação. Como é que o reino de Deus opera na terra? Quando você, sua limitação, dificuldade, falha, quando você abre a sua boca em nome de Cristo, e a autoridade de Cristo se manifesta, o reino de Deus está operando na face da terra. Amém? Eu vou orar com vocês, Atos 4, do 24 ao 30, e eu vou, como nós temos traduções diferentes, eu vou orar dizendo e vocês repetem essa oração, tá bom? Essa oração é o seguinte: o camarada foi curado, Pedro pregou, um monte de gente se converteu, Pedro foi preso. Depois, os irmãos oram, Pedro é solto. E aí, quando Pedro é solto, os irmãos fazem esta oração. Maravilhosa oração. Por quê? Nessa oração, eles não pedem: Deus, livra a gente da perseguição, livra a gente da cadeia, livra a gente do sofrimento. Não, eles pedem uma coisa: dá-nos ousadia. Ore junto comigo.
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Em nome dele oramos. Amém.